Olá, gente. Estamos iniciando agora a nossa live. Bom, no mês de maio fizemos, né, e vamos fazer algumas lives temáticas, né? Fizemos a primeira com relação à maternidade atípica, né? Com a nossa coordenadora Regiane e tendo como convidada a Patrícia Bernardo, do Instituto Multiinclusão. Iremos ter uma live com o tema do 18 de maio do combate à exploração sexual infantil. E hoje, que é uma live para mim um tema muito importante, muito querido, assim, que é a luta antimanicomial, que também tem como marco o 18 de maio, assim como o combate à exploração infantil. Hoje vamos trazer o Léo Pinho, uma figura importante da luta. Conheci ele na Brasme, né? Associação Brasileira de Saúde Mental. Ele era presidente na época, de tantas caminhadas no 18 de maio na Paulista, enfim. E já ele estará conosco para a gente bater esse papo. É importante a gente trazer essa temática da luta antimanicomial para esse cenário, para esse tema nosso, do autismo, da neurodiversidade, porque é pouco falado. Inclusive, até vou trazer isso para ele, assim, que ele já chegar com a gente aqui. Que tanto a neurodiversidade fala pouco da luta antimanicomial, como a luta antimanicomial fala pouco da pessoa com deficiência, né? Eu falo isso até com propriedade, porque eu tenho experiência há 10 anos, mais de 10 anos em saúde mental, e a gente fala bastante das questões de saúde mental, né? Dos transtornos mentais, enfim, quando a gente se fala de saúde mental, da luta antimanicomial. Mas fala pouco da pessoa com deficiência, dentro desse cenário que, de fato, os manicômios traziam, né? Enfim, eles colocavam as pessoas também com deficiência à margem da sociedade. Mas eu não vou dar spoiler, eu acho que essa parte histórica aí, esse bate-papo, eu vou trazer junto com o Léo Pinho. Tô vendo muitas pessoas queridas entrando aqui, eu vou até já aproveitar para mandar uns abraços, né? Fazer igual o Faustão fazia, né? Ó, a Dani tá com a gente aqui, nossa coordenadora, Regiane, a Mérida, quem mais? Boa noite. As mães atípicas de Santana do Parnaíba, que legal. Alexandre Carvalho, querido. Carol. O Instituto Alessandra Oliveira, bacana. Muita gente. A Nani, e aí, Nani, beleza? Doutora Francineide. Ribeirão Pires presente na luta sempre. É isso aí. Bom, então foi o que eu falei, né? A gente vai falar. Vou dar o cardápio, assim, vai. A gente vai falar, então, desse momento histórico, né? Da luta antimanicomial, que é extremamente importante, a gente precisa ter isso, né? Claro, evidente pra gente, assim, esse tema tem que ser muito fresco pra gente. A gente vai falar do momento atual, né? Do serviço substitutivo aos manicômios, como estão, e como eles podem melhorar, né? Já visto a gente que é uma sociedade que oferte esse tipo de cuidado para as pessoas, né? Tratamento com dignidade. E projeção futura, que eu acho que é importante a gente ter esse norte, né? Do nosso papel cidadão, né? A Winnie entrou, e aí, Winnie, beleza? Bom, então é isso. Eu vou já chamar aqui o Léo, vou ver se ele já tá ok, se ele já tá pronto. Senão a gente vai bater um papo ainda. Entrou. Uma galera massa aí chegando. Depois, se puder ir compartilhando, convidando mais gente. A live fica gravada, né? Que isso é bem legal. Então a gente pode rever, ou quem não teve a oportunidade de ver agora, ver depois. Como eu estava falando da questão
histórica, né, da luta antimanicomial, tem na Netflix, mas vocês não vão ver agora, vocês vão ficar na live, vocês vão ver depois, tem na Netflix um filme chamado Holocausto Brasileiro, baseado num livro, né, com o mesmo nome, que fala justamente do contexto histórico do Brasil, dos manicômios, né, e fala de Barbacena, que infelizmente perdemos mais de 60 mil pessoas nesse hospital psiquiátrico, então ele ficou emblemático, digamos assim, né? Quando se fala da luta antimanicomial, a gente fala muito do Hospital de Barbacena, né? Existem músicas, filmes, muita referência com relação a esse triste episódio da nossa história, né? Falando em livro também, não é merchan, é uma indicação de um querido, né? Loucos pela Vida, do Paulo Amarante. É um livro muito bom, vale a pena ler, além do Holocausto Brasileiro. E, enfim, a gente precisa ter um lema que justamente diz isso, né, da luta antimanicomial, né? Para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, falar sobre práticas manicomiais, falar sobre a luta antimanicomial, falar sobre como os manicômios tiveram uma parcela triste na nossa história. Eu falo aqui da cidade de Mauá. A gente teve um manicômio aqui em Mauá. A gente teve o hospital, a Clínica São Marcos, conhecido como Capiburgo. Então, temos uma dívida, né? Como uma amiga minha querida fala, né? A gente tem uma dívida histórica quando uma cidade abriga um manicômio, né? E temos uma alegria grande quando a gente fecha também as portas de um manicômio. Então, é um pouco disso que a gente vai falar. Vai falar desse contexto histórico, né, de como passamos e como ele teve um papel econômico também, né, na vida das pessoas, e como depois, né, no pós-manicômio, como que o manicômio ainda se faz presente nas nossas vidas, né, em práticas e em serviços que ainda atendem essa prática, e como também os serviços substitutivos estão para essas pessoas, né, e como precisa se aprimorar cada vez mais, inclusive. Porque se a gente fala de bem-estar, se a gente fala de práticas de cuidado, a gente precisa garantir isso em políticas públicas, que é o mais importante. Vamos lá também, vou continuar dando uns abraços aqui. A Priscila entrou, a Emanuela, quem mais? A Irani. E aí, Irani, tudo bem? A Gabi, boa noite. Luiz Quer entrou. O Felipe, querido Felipe, da Cíntia. Inclusão presente. Arlinda. Legal, gente. A gente já vai começar, tá? Eu chamei aqui o Léo, ele tava chegando, deu um alô aqui, falou, Thiago, aguenta aí, vai falando um pouquinho aí, vai segurando o pessoal, porque temos muito assunto, assim. Ele tá... tivemos agora, né, um ato na Paulista no dia 17 de maio, extremamente importante, que a gente venha todos os anos, né, nos últimos anos, sempre presente. A gente tem um lema que amanhã vai ser maior, e cada vez mais é maior mesmo, junta todos os CAPs, todos os serviços substitutivos, centros de referência, residências terapêuticas, enfim, todas as pessoas que fazem parte da rede de atenção psicossocial, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, se encontra na Paulista para celebrar, para lembrar, para marcar, para protestar, para, enfim, para marcar território ali, para dizer que manicômio nunca mais, né? Que a gente precisa sempre ter esse lema em evidência. E não só em evidência, mas colocar também em prática, né? Como o Alexandre bem lembrou, a gente tem as comunidades terapêuticas ainda que tem muitas denúncias com relação à prática manicomial, né? A cuidados que não são cuidados, como torturas, como privações alimentares, alta medicação que chega a sedar as pessoas. Vamos falar tudo sobre isso um pouco mais com o Léo Pinho, que é uma figura da qual a gente gosta muito e que é uma referência, né? Então a gente traz esse cuidado na qualidade também das informações, que é importante, tá bom? Então, agora, como tá rotativo aqui, eu vi que entrou mais pessoas, por mais que seja gravado, eu vou lembrar que então tivemos a primeira live do mês,
que foi sobre maternidade atípica, falamos da saúde mental de quem cuida. A segunda live, que é essa, sobre saúde mental na luta antimanicomial. E vamos também fazer uma live sobre o 18 de maio, sobre abuso infantil, né, sobre o combate ao abuso infantil. A gente vai falar com a conselheira, com a Gleise Cristina, que é de Mauá, é nossa convidada. Para a primeira live foi a Patrícia Bernardo, e agora com o Léo Pinho, que já está chegando aí. A Fabi entrou. Boa noite, Fabi. Tudo bem? A Karina, a galera entrando aí. E aí, é um pouco difícil de acompanhar, mas mesmo assim, se vocês tiverem perguntas, alguns questionamentos, algumas dúvidas, que sempre surgem, né? Principalmente se tratando de um tema tão importante que a gente tem, que é a luta antimanicomial, que são os serviços substitutivos. A Priscila, bom, boa noite. E como a gente precisa aprimorar isso, né? A gente vê nos CAPs, principalmente, essa referência de serviço substitutivo, vê nas residências, essa volta, esse resgate à dignidade num caráter de moradia, mesmo sendo um serviço institucional, e vê em outros serviços essa potência de dignidade. Mas, e aí? Né? Como estamos após a Lei 10.216, que é a lei da luta antimanicomial, como estamos hoje? Né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, fazer esse recorte. Não só aqui, né, em São Paulo, onde eu falo, eu sei que tem gente fora de São Paulo assistindo a gente também, de Mauá, né, do Grande ABC, mas também esse panorama geral, porque as políticas públicas, elas atendem, lógico, com as suas especificidades regionais, ela atende o país todo, e reverbera, né, de forma geral, seja nas grandes metrópoles, nas comunidades ribeirinhas, enfim, a saúde mental e a luta tem que estar presente em todos os espaços, né? Valéria entrou, boa noite. Então vou só esperando o nosso querido Léo entrar para a gente continuar a nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Eu não fiz a opção de entrar com o microfone, tá? Vou colocar o microfone, porque eu acho que dá pra ouvir no microfone do celular. Tá? A luz tá boa. Gente, eu antes de começar, eu pedi inspiração a Maria Gabriela, a Abu Janra, a Jô Soares, porque acredito que seja a segunda ou a terceira live assim, que eu participo. Eu tenho muita timidez, assim. Apesar de gostar de conversar bastante no particular, tenho bastante timidez. Mas vamos lá. Eu acho que é sempre importante a gente se colocar, dar nossas opiniões. Vou colocar aqui o. Deixa eu ver se eu chamei o Léo já. Agora foi. Deixa eu ver até a câmera aqui. Tá chegando, tô vendo escadas. Pronto. E, Meu Deus, estava na Bandeirantes aqui. Estou só subindo aqui, eu já começo, tá bom? legal, Léo. Obrigado aí, desculpa. Aproveitei a deixa para falar um pouquinho, falar sobre um recorte histórico, né, da luta. Falei um pouquinho sobre o último encontro na Paulista, mas deixei com você, tá? Só fui dando uma introdução e mandando abraço igual o Faustão para as pessoas que estão entrando aqui. Né, o Caio entrou, a Tari entrou, quem mais? Rodrigo. Ô, Caio, querido, velho. Quanto tempo? Quem mais? Vitor, meu pai. Uma galera entrando aqui. Ah, que bom que o som tá bom. A gente não tem o retorno, né? Eu, na verdade, assim, eu tenho até um fone, mas preferi fazer sem o fone. A Emília. Legal, gente.
O Alexandre traz uma coisa muito legal que sempre a gente fala de serviços substitutivos, mas se a prática não for substitutiva, o serviço não é, né? Eu sempre costumava dizer que todo serviço, seja pós-manicômio ou manicômio, ele é construído de concreto e aço, né? Um pouco menos parede, com grade ou sem grade. E o que faz um serviço ser antimanicomial são as pessoas, né? É a consciência no cuidado, a consciência no manejo, o lidar com o outro com dignidade, com respeito, com as diferenças, enfim. Então, o que o Ale trouxe é importante mesmo. Bom, agora... E aí? Pronto. Ô, Léo. Léo. Obrigado, Thiago, pela espera aí, desculpa. Mas o trânsito travou, assim. O trânsito aí em São Paulo é complicado mesmo. Eu tive aí esse final de semana. Mas, bom, seguinte, queria primeiro, né, agradecer você, Léo, dizer que pra gente é muito importante, né, uma honra estar falando, né, da luta antimanicomial e como eu até lembrei um pouco antes, né, o nosso lema, né, para que nunca se esqueça, para que nunca aconteça. Então a gente sempre vai falar e obrigado mesmo, você tá aqui. A gente vai começar trazendo um recorte histórico que eu acho que é importante. A nossa audiência, né, o nosso público aqui, ele é um público que tem, na sua grande maioria, usuários da rede de atenção psicossocial, mães, pessoas da neurodiversidade, pessoas com deficiência, enfim, muitas pessoas interessadas em ver os serviços públicos acontecer, a RAPS está ativa, preocupados, enfim, tem conselheiros aqui do Serviço de Saúde, conselheiros sociais, então eu acho que esse panorama histórico é imprescindível e você é a pessoa certa para fazer isso para a gente. Obrigado, boa noite. Com você, Léo. Valeu, obrigado. Então, queria dar boa noite a todos e todas, né, que estão aqui nos acompanhando, e um pouco posicionar agora essa questão histórica, né, foi... Primeira coisa que a gente precisa compreender, eu acho importante a gente dizer, a reforma psiquiátrica brasileira, ela não é apenas uma substituição técnico-burocrática do modelo assistencial. O que eu quero dizer com isso? Muitos países alteraram sua legislação de saúde mental, de assistência em saúde mental, inclusive, após a convenção, a concepção para as pessoas com deficiência, que a deficiência não eram das pessoas, mas era o Estado, era a sociedade que impunha barreiras. Então, essa visão, em muitos países, foi uma mudança técnico-burocrática. O que eu quero dizer com isso? Foram gestores públicos, foram acadêmicos, que buscaram e falaram, ó, esse modelo asilo, esse modelo capacitista, esse modelo manicomial, ele precisa ser substituído por políticas públicas mais eficientes, que promovam direitos, que não violem o direito das pessoas e que também superem as barreiras de uma plena exercício de cidadania das pessoas. No entanto, no Brasil, essa mudança não foi desde cima. Ela tem uma característica muito peculiar e fundamental, que a reforma psiquiátrica e as mudanças que vão depois da 10.216 e depois na Convenção das Pessoas com Deficiência, ela surge primeiro junto aos movimentos pela redemocratização do país por uma Constituição universalista de direitos. Então ela surge no bojo
do surgimento das entidades, dos movimentos sociais, que estavam silenciados por décadas por causa da ditadura militar. Então surge, sabe, uma efervescência de pastorais sociais, novo sindicalismo, enfim, nesse bojo tem um forte movimento por uma reforma sanitária no Brasil, um movimento social potente. E nesse bojo surge um movimento de trabalhadores e trabalhadoras da saúde mental. E nesse primeiro momento, os usuários não são os protagonistas. Por quê? Porque os usuários da política estavam isolados, estavam trancafiados nos manicômios. Então surge, dentro desse movimento geral de reforma sanitária, de direitos, de uma ideia de uma Constituição cidadã, surge um movimento de trabalhadores de saúde mental que lançam a Carta de Bauru. Que a Carta de Bauru antecede a Constituição. E aí a Constituição Cidadã de 88, esses movimentos todos culminam na ideia de que as políticas públicas devem ser universais, devem promover o acesso aos direitos. Então, vamos dizer assim, aí já está o germe da ideia que vai surgir na convenção, né, vai se consolidar na convenção, da superação das barreiras de acesso, né, às políticas públicas. E logo depois desse movimento vai surgir um movimento que se intitula principalmente essa Carta de Bauru, que pela primeira vez consolida num documento público. Já haviam várias manifestações, inclusive movimentos culturais que já denunciavam os manicômios. Se a gente pegar várias letras do samba, já tinha denúncias a essas estruturas. Se a gente lembrar de Lima Barreto, lá atrás, já denunciava. Se a gente ter músicas do hardcore, do punk rock, já tinha isso, né? Muito forte, mas como movimento social, essa carta determina e coloca por uma sociedade sem manicômios. E daí, Constituição de 88, construção do SUS, começa um forte movimento da luta antimanicomial para superar esse modelo assistencial. Vai culminar 13 anos depois da Constituição, isso é importante, vai se consolidar a Lei 10.216, em 2001. Então, 88 a 2001, muitas lutas, o campo antimanicomial se fortalecendo, e demorou para fazer valer a Constituição, os preceitos da Constituição para os usuários, os trabalhadores da saúde mental, 13 anos. E aí, a partir daí, a gente tem a construção, né, a gente sai do período de resistência, vamos dizer assim, e começa a consolidar um movimento de institucionalização, de construção de políticas públicas que vai dar no que é hoje na rede de atenção psicossocial. Então, essa história que eu contei aqui muito rapidamente, o que eu quis remarcar é que não foi uma mudança da cabeça de intelectuais ou de gestores públicos. Vai ser fruto dessa mobilização social, que inicia por trabalhadores, mas depois vai para usuários e familiares. E eu chamei de 13 anos a 10.216, só que se a gente for discutir a convenção das pessoas com deficiência, vão demorar quase 10 anos também para consolidar. Então, só para a gente ver como os usuários de saúde mental e as pessoas com deficiência, apesar da Constituição já dizer que os direitos são universais, todos, eles demoraram, 13 anos, quase 20 anos para consolidar um arcabouço legal total, vamos dizer, para as pessoas com transtorno mental e depois, mais em geral, para as pessoas com deficiência. Então, é só para chamar a atenção disso, e isso é uma coisa muito importante, porque a reforma psiquiátrica ela é orgânica, vamos dizer assim, à sociedade. Né? Não foi algo de cima para baixo, que já seria uma coisa importante, a mudança em si do modelo assistencial, mas aqui surgiu de um grande processo de articulação, mobilização da sociedade civil, de universidades, enfim, e também dos usuários das políticas, que essa é um grande... familiares também, só para citar aqui
do seu Geraldo Peixoto, que já não está entre nós, mas foi um familiar muito importante. Então, eu queria, nessa breve exposição sobre a história, fazer essa marcação dessa singularidade do processo de mudança do modelo assistencial em saúde mental no Brasil. Legal, Léo. Eu acho extremamente importante você trazer isso, porque é simbólico, né? E para a gente, né, enquanto Brasil, né, já visto outros países também que viveu a reforma de outra forma, né? Para a gente é importante demarcar isso, né? Dessa participação popular, de como a gente consegue movimentar e como a gente consegue mexer com estrutura e cultura, né? E é sobre isso que eu quero te perguntar. Então, a partir da Lei 10.216, que a gente consolidou, né, nesse conglomerado de leis que vai direcionar agora um novo modelo, uma nova ótica do cuidado. E qual é que foi esse impacto cultural? Como é que foi a implementação da lei? Traz para a gente esse recorte, porque também tem um impacto cultural, né? A gente sai então de modelos, de formas de cuidar, de uma ótica de cuidar, porque não é só institucional, não é? É uma ótica cultural. As pessoas entendem como padrão, como normal, asilar. Então, como é que é isso? Como é que é conviver, então, com uma lei que vai trazer a liberdade, a dignidade no cuidado? Então, a dimensão da cultura, né, vamos dizer, da sociabilidade real, da convivência real. Lembra que eu falei do tempo, né? 12 anos 13 anos até a 10.216, quase 20 anos para ter uma convenção. Agora, a sociedade é uma mudança legal, mas a mudança do ponto de vista cultural, ela primeiro é uma mudança mais lenta, porque ela se dá sobre a formação das pessoas. E às vezes a gente vê currículo de universidades, hein? Nem vou entrar na dimensão escolar, universidades. Eu conheço universidade, eu fui dar uma palestra na USP, não vou aqui entrar em qual, mas aí os estudantes viraram e falaram que não tinham aulas sobre a construção de um projeto terapêutico singular, sobre como funciona um serviço substitutivo. Então, às vezes, uma formação é muito também clínica, no sentido de consultório, quase. E a gente não aprende sobre o SUS, sobre a gestão do SUS, sobre a gestão da RAPS, sobre a construção de bons projetos terapêuticos singular. Então, se a gente vê isso na formação dos profissionais da saúde, imagina a sociedade em geral. A gente tem aqueles programas, né, das 5, 6 horas, que se você apertar a televisão faz sangue, que eles ficam excitados para colocar a tragédia humana, né, quando morre alguém e tal. Esses programas estimulam ainda uma cultura da violência institucional, que a resposta a esse medo social que eles projetam é mais asilamento, é mais respostas. Então, no ponto de vista cultural, é uma tarefa permanente e, infelizmente, a convenção, por exemplo, é totalmente anti-hegemônica. A Lei 10.216 já é anti-hegemônica, mas a convenção, que é muito mais encorpada, mais robusta, tem um arcabouço internacional de resoluções e diretrizes internacionais dos organismos internacionais, a convenção, na minha opinião, é a legislação mais avançada que nós temos no país, né? Do ponto de vista de enxergar as pessoas como sujeito de direitos, independente da condição física, mental. A ideia, assim, o sentido. A convenção, para mim, ela expressa a Constituição de 88 na sua maior potência. Agora, as empresas cumprem a convenção? Ou as empresas são capacitistas? As empresas cumprem a 10.216 ou elas reproduzem a lógica manicomial de que as pessoas com transtorno mental, elas não devem viver em sociedade, elas não têm capacidade produtiva e criativa. Então, a gente tem, do ponto de vista cultural, um dos maiores desafios, porque nas profissões de saúde, a gente tem que discutir
os currículos das universidades. Sim. Em 10.016 convenção, deveria percorrer todos os anos de formação profissional. Que vai atuar na saúde, que vai atuar na assistência social, e na sociedade em geral, aí o desafio é bem mais complexo. Basta ver, e eu termino aqui para a gente avançar nesse debate, a lei de cotas, que deriva da convenção. A lei de cotas no Brasil, tem muita empresa que prefere tomar multa. Ou tem muita empresa que finge cumprir. O que é o fingir cumprir? Eu vi uma rede de farmácia que criou, só para cumprir a lei de cotas, o assistente de caixa. É uma pessoa que fica do lado do caixa, falando assim, bom dia, boa tarde, boa noite para o cliente. E aí a pessoa que faz o troco e dá o troco é o normal. Então, isso não é cumprir a lei de cotas. Isso é fingir, porque a ideia é, na verdade, adaptar a empresa para a empresa ser inclusiva. E aí eu estou dizendo só essa, né, que é no mundo do trabalho, mas isso vale na área de educação. As escolas públicas não estão ainda equipadas para cumprir a convenção. Então, enfim, então a gente tem no âmbito cultural da sua pergunta um dos grandes desafios que nós temos tanto para cumprimento da Lei 10.216 na sua plenitude, como também a convenção. Você trouxe algo importante, a gente até está sincronizado aqui, porque eu ia falar justamente, quando falamos da questão cultural, do impacto cultural pós a Lei 10.216, a próxima ideia era simplesmente a gente discutir a parte educacional, porque quando a gente fala de impacto cultural, além das relações interpessoais, das relações sociais, a gente também fala de formação, né? Formação de gente, formação de pessoas, né? Haja visto o que você trouxe, a gente não vê nos currículos de formação com mais densidade, mais importância, a pauta da pessoa com deficiência, a pauta da saúde mental, os princípios do SUS. A gente discute princípios do SUS que é uma diretriz, né, com pessoas que já estão aí há muito tempo na frente dos cuidados, né? Enfim, eu acho que o que você trouxe é extremamente importante, e o impacto cultural ainda podemos concordar que é o nosso manicômio, né? É o manicômio pós paredes derrubadas, assim, né? E o que você acha? Você acha que ainda a gente vive nessa questão que os manicômios, eles saíram junto com as pessoas que estavam lá? Assim, se eu for para precisão conceitual, então, eu não utilizaria essa expressão, porque os manicômios, elas são instituições totais, então elas são equipamentos de Estado para promover a exclusão, isolamento e a violação dos direitos humanos. Agora, a lógica manicomial, aí sim. Então, o conceito de manicômio, de hospital psiquiátrico, é uma instituição total, um dispositivo do Estado. Agora, ele só se justificou historicamente porque se criou na sociedade uma cultura manicomial, de que o diferente, aquele que não é encaixado no quadrado da normalidade instituída, essa pessoa precisa ser excluída da sociedade. Essa é a lógica hegemônica ainda hoje, pós 10.216, pós-convenção. Porque se você conversar com um comerciante que vê pessoas em situação de rua na frente do estabelecimento dele ou rondando o estabelecimento dele, a resposta padrão dele não vai ser vamos então incluir essas pessoas na moradia, uma moradia primeiro, ou no trabalho. A primeira resposta é: eu quero que essas pessoas saiam, sumam. E aí tem os níveis de radicalidade dessa visão. Aquelas pessoas que falam assim, ó, põe numa perua e manda para algum lugar, até aquelas pessoas que, infelizmente, hoje, depois de um país que foi solapado
por uma visão de propagação de ódio de pessoas que falam em redes sociais que por que não mata logo? Então, a gente tem a gradação dessa visão, né? E, por exemplo, a visão capacitista também é hegemônica, porque a convenção e toda legislação derivada dela, e regulamentações derivadas delas, diz que o Estado e a sociedade é que impõe barreiras às pessoas. Então, se existe alguma deficiência, não é da pessoa, é do Estado, da sociedade, que impõe barreiras à existência daquela pessoa, com a sua singularidade. Essa não é a visão. Vou dar uma coisa simples, tá? Quantos faróis em São Paulo, no ABC, no Brasil, tem alarme de som? É irrisório o número. E o pior, que eu fico às vezes revoltado, quando eles põem o aviso perto de entidades que trabalham com pessoas com deficiência. Então, assim, aí eles põem, aí a prefeitura põe, tipo, uma quadra antes da associação, da entidade, aí eles põem um farol desse. Aí eles põem uma guia rebaixada com... Sim, mas a pessoa sai daquele quadrado, não existe esse mundo, né? Enfim, então existe uma arquitetura, assim, como a cultura manicomial e a cultura capacitista, ela produziu uma arquitetura social e um modelo de gestão da cidade que impõe ao diferente da normalidade instituída barreiras de acesso aos direitos, a um dispositivo cultural, educacional, enfim, qual for, de saúde, de assistência social. Às vezes, o chegar a esse lugar, né? Então, às vezes a gente vê a barreira econômica, né? A tarifa com a cara, etc. Essa é a mais visível. Mas existem um conjunto de outras barreiras que, às vezes, são invisíveis por normalidade instituída, mas que impede uma pessoa, por exemplo, uma cadeirante, acessar um equipamento cultural. Aí fala assim, não, mas é gratuito. Sim, mas a pessoa não consegue falar. A pessoa que, por exemplo, está num farol que não tem, só não consegue atravessar a rua com segurança. Então, é só para a gente ver a profundidade do desafio. Existe uma arquitetura e uma gestão da cidade que ela é contra a Lei 10.216, contra a convenção. Então, hoje, a grande dificuldade de implementar essas políticas públicas, a grande barreira é essa arquitetura social e essa gestão da cidade. Então, eu sempre brinco que a agenda hoje nossa, para além de por uma sociedade sem manicômios, pelo anticapacitismo e tal, é para afirmar o direito à cidade. A agenda do direito à cidade, ela é estratégica para os movimentos das pessoas com deficiência, como com a pessoa, tipo assim, afirmar, eu tenho direito de circular na cidade, eu tenho direito a fazer o meu tratamento, ao meu cuidado, a cidade não pode me impedir, a arquitetura social não pode me impedir. Então, essa é uma agenda que eu tenho insistido, porque às vezes a gente vai com uma agenda, como uma agenda setorizada. Ela é importante, só que ela não é capaz de atingir grande questão, que é o direito à cidade. Eu tenho direito, eu tenho um transtorno, não está na Constituição que assim, tem direito à cidade, vírgula, menos pessoas com deficiência, menos pessoas com transtorno. Não existe isso. As pessoas têm direito a utilizar os equipamentos públicos, culturais, sociais, econômicos de uma cidade. Então, eu tenho brincado que a efetividade da 10.216 da Constituição passa por a gente afirmar uma lógica de luta social, de conquistas sociais, de afirmar que todas as pessoas têm direito à cidade. Léo, você me fez lembrar uma coisa muito importante, que além do debate da acessibilidade física, né, a gente, enquanto até pais, pessoas que compõem a comunidade neuroatípica, né, pais de autistas
e pessoas, né, no transtorno do espectro autista, também tem, por isso que agora eu vou mesclar o abril com maio, né? A gente saiu agora do mês da conscientização, porque também eu falo muito, né, em aulas e palestras o seguinte, que a gente sempre debate a acessibilidade física. Por exemplo, você falou muito bem das questões, dos sinais sonoros, das rampas, braille, enfim, a gente consegue ter essa dimensão. E como a gente consegue promover a acessibilidade ao neurodivergente, ao autista, né? A gente já tem também esse desafio, é uma discussão que a gente traz muito, né? Porque haja visto, até por essa lógica manicomial, parece que o autismo, a neurodiversidade surgiu, sendo que não, né? As pessoas, nos seus diversos transtornos mentais, seus diversos transtornos neuroatípicos estão aí, estão sendo incluídas, e mais uma vez a gente está vivendo um momento de incômodo social. Porque, mais uma vez, eu até trouxe aquela pergunta do pós-lei, né? Pós-lei 10.016, que com certeza na época deve ter tido, nem só na época da 2001, mas antes, inclusive, muito antes, desse impacto cultural e social, desse incômodo. Já visto, você trouxe um exemplo muito importante, que são das pessoas em situação de rua. Sempre tem esse incômodo das pessoas que estão mais próximo da gente, que são as pessoas nas suas diversidades, né? Mas eu queria pular um pouco desse tema e falar um pouco de você dentro dessa luta, né? Porque a gente sempre fala da luta como se a gente fosse, quando ela fosse algo fora da gente, mas a luta também está dentro da gente, né? Ela se faz presente na gente. E eu queria ouvir um pouco do Léo, como o Léo Pinho, ele foi picado pela mosca da luta antimanicomial, e o que te faz seguir e acreditar até hoje na luta antimanicomial? Então, eu venho por caminhos heterodoxos. Eu vou dizer de dois caminhos que me levaram. Um, que é o mundo do trabalho, né? Assessoria sindical, acompanhamento do cooperativismo, e eu me deparei com uma necessidade. Como a gente promover o direito ao trabalho, que é um outro direito constitucional, aos neuroatípicos. As pessoas com transtorno mental, os usuários abusivos de álcool e droga. E eu sou daquela visão que, numa sociedade de capital, as trocas sociais e culturais, elas são mediadas por uma representação monetária, o dinheiro. Então, quando você não supera essa barreira, você não consegue promover, vamos dizer, uma real autonomia da pessoa. Ela precisa construir caminhos de afirmação de valor. E numa sociedade de capital, afirmar-se valor precisa ter uma representação monetária, dinheiro. Até não queria que fosse assim, eu defendo outro modelo de sociedade, mas é a sociedade que a gente vive. Então eu entrei para montar cooperativas, associações, do que a gente chama cooperativismo social a nível internacional, inclusive na Itália, que são pessoas com deficiência, usuários de álcool e droga, transtorno mental, pessoas egressas do sistema prisional que têm dificuldade, enfim. Eu comecei, e aí eu virei presidente 3 vezes de cooperativas, né, Unisol Brasil, e esse que me deu a porta de entrada. Uma outra porta de entrada foi a minha convivência cultural no hardcore, no punk rock, que já tinha esse bojo dessa denúncia dessas instituições de poder que excluem as pessoas da sociedade. Tinha até uma banda que chama Lobotomia, que fazia denúncia a esse tratamento de exclusão, o Garoto Podres, banda do ABC, tem uma música, né? Louco é você que tá querendo me internar, louco é você que tá querendo me internar, né? Denunciando o dispositivo dos manicômios também era uma forma de exclusão do diferente, né? Então essas duas influências me fizeram chegar na luta antimanicomial. E aí depois que eu fui picado, assim, eu me dediquei tanto, me joguei tanto na construção do SUS, da saúde mental, que eu fui a primeira pessoa não médica a assumir a presidência da Associação Brasileira de Saúde Mental, sucedendo ninguém menos de que Paulo Amarante e Ana Pita. Então, assim, imagina a responsabilidade. Até dessa dica antes de você chegar.
assim, e eu cheguei à presidência, né, da Abrasme, cheguei 2 vezes à presidência do Conselho Nacional de Direitos Humanos, fui do Conselho Nacional de Drogas, fui presidente do Conselho Municipal de Drogas de São Paulo, vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, o CONDEP, então, enfim, e sempre atuando na afirmação de direitos, na agenda da luta, principalmente da luta antimanicomial. E aí, enfim, estou dedicando há décadas aí a minha vida a isso. Mas eu queria pegar aqui, porque você falou, né, dos neuroatípicos, né, de todo esse movimento que tem surgido. É surpreendente, aonde eu vou agora tem uma associação de TEA, de familiares, me lembra muito essa história do começo da luta antimanicomial, os diversos movimentos e tal, essa efervescência. Agora um perigo ronda isso, que rondou lá atrás a luta antimanicomial, e eu acho que ronda agora, que são as reivindicações segmentarizadas de propor políticas públicas de atendimento dessas pessoas, ou daquelas pessoas. E por que eu falo que é um perigo? Porque o SUS e a Convenção não propõem uma segmentação de política pública. Eu vou ter uma política para autistas, vou ter uma política para louco, desculpa a expressão do senso comum, mas só para aqui, né, a gente positiva essa visão, né, para quem não conhece muito a luta antimanicomial, mas é isso. Uma para autista, não, esse daqui é para deficiente visual, aquele é para cadeirante, aquele é... E a ideia de criar centros especializados. Por quê? Porque isto não... Eu sei que às vezes essa é uma reivindicação de autodefesa. A família que não tem acesso ao conjunto das políticas públicas, eu entendo, eu nunca me contraponho a reivindicações desse tipo, mas eu queria falar do perigo. Isto faz com que as políticas públicas não cumpram sua função. Vou usar a expressão da educação que eu vi até um professor aqui comentando. Nós temos que cobrar que tenha formação continuada para os professores que trabalham na rede para reconhecer os neuroatípicos, para saber como lidar, para saber, inclusive, vocabulários. Porque tem coisas que você fala para os neuroatípicos que são ofensivos para outras pessoas. Então, assim, às vezes um professor em sala de aula, uma professora, está sendo, vamos dizer, reproduzindo aqui o capacitismo, mas ele não recebeu formação continuada. Então, a gente tem que transformar as escolas para que os neuroatípicos acessem as escolas públicas do Brasil e não criar a lógica das escolas especiais. Então, eu estou muito preocupado porque eu estou vendo essa efervescência, mas junto com ela, agora, reivindicações de segmentarização da política pública. E isso é o contrário da convenção e pior, isso deixa a sociedade capacitista e manicomial confortável. Não, então eu vou criar um centro aqui que vai atender aqui o transtorno mental. Eu crio outro centro ali para autista, eu quero outro... E aí eu não transformo as estruturas. Eu quero um cinema que reconheça os neuroatípicos, e essa pessoa tem direito a ir ao cinema. Eu não quero criar um cinema para neuroatípicos. Eu quero criar um teatro que reconheça que existem pessoas, que os grupos os teatros de comédia reconheçam que tem pessoas neuroatípicas e se adaptem para a superação, para não ser barreira para essas pessoas. Então, eu só quis ilustrar aí, junto com a pergunta minha, mas uma preocupação com essa efervescência super positiva e a outra preocupação que deriva dessa. Quando políticos começam a propor coisas segmentarizadas com o único intuito de tentar captar esse movimento, essa efervescência social. Por exemplo, agora eu estou falando das entidades, dos grupos que defendem os direitos dos neuroatípicos, que como está muito forte, existe pessoas, não, mas eu vou criar um centro especializado aqui. Por que não fazer da UBS um lugar acolhedor para neuroatípicos? Por que não fazer do CAPS? Por que não fazer do Hospital Geral? Porque senão eu segmentarizo a vida daquela pessoa a conviver entre os iguais.
apenas. Eu não estou fazendo a disputa do conjunto da sociedade. E eu não estou superando barreira de acesso. Eu estou apenas criando um lugar que ali desculpa a expressão, o conto de fadas. Ali está todo mundo treinado e adaptado para acolher aqui. Mas o conjunto da sociedade deixa para lá, porque agora eu tenho um centro especializado. Então eu tenho essa preocupação também, um pouco agora com essa efervescência, né, de entidades, de movimentos neuroatípicos, essa preocupação, porque essa preocupação também foi o início da luta antimanicomial, porque queriam criar o CAPS, ser o ordenador de território, resolve tudo dentro do CAPS. E a rede de atenção, a ideia de rede, não, eu tenho que estar em todos os lugares. Então, isso a gente viveu com a luta antimanicomial, em algum grau ainda vive, e eu vejo agora nessa efervescência dos movimentos e grupos de neuroatípicos também essa tentação de resposta segmentarizada. Você trouxe algo extremamente importante. Eu até brinquei antes de você chegar, que eu pedi para Marília Gabriela, para o Jô e para o Abujanra para me inspirar para algo que eu não tenho familiaridade, que é entrevista. Então a questão provocativa está fazendo efeito. E assim, é importante mesmo que você traz, que é uma tendência. Quando você fala de efervescência, enfim, a gente trouxe aqui num cenário local, né, na região do Grande ABC, em Mauá, logo quando a gente começou no movimento de coletivo e trouxe até emprestado para as pessoas mais próximas, assim, quando a gente comecei a falar de coletivo, começamos a falar de coletivo, foi um pouquinho do empréstimo do conceito da saúde mental, que eu já era da luta antimanicomial, né? Então, assim, e aí começou um movimento grande, a gente tem ainda um movimento importante, potente, né, que a gente vê com muito bons olhos na cidade, mas é justamente isso, né, vai se criar uma bolha, até falo por mais próximo, ó gente, a gente está no momento de bolha, né, essa bolha vai estourar e a gente vai seguir, isso vai acontecer. O que você está trazendo desse recorte histórico é extremamente importante. Eu falo até com um pouco de otimismo, que eu acho que é importante esse processo, é extremamente importante, assim como foi antes da Lei 10.216 e pós ela, que eu acho que tudo isso trouxe, inclusive, a ideia e a concepção de criar uma rede de atenção psicossocial, justamente para a gente se blindar e se defender da reprodução com justificativa, porque hoje o que impera é a boa justificativa. Olha, eu tenho uma boa intenção, uma boa justificativa, então eu vou e crio isso. Eu tenho uma boa intenção, uma boa justificativa, então eu vou e faço isso. E na verdade a gente perde um pouquinho desse caráter de política pública, ou quando a gente perde caráter de política pública, é um Estado paternalista, ou é a judicialização do cuidado, que aí sim é um prejuízo que a gente não consegue mensurar. O que você acha disso? Não, é bem isso que está acontecendo, né? Porque quando eu não supero as barreiras, eu tento colocar... E o pior de tudo, o pior disso não é nem quando propõe política pública segmentarizada. O pior disso é quando responsabilizam a pessoa e os familiares, né? Esse ainda é o grau pior ainda, né? Então, é isso um pouco que a gente precisa esperar. E aí, eu, na minha opinião, eu acho que a judicialização de casos, às vezes para acessar um medicamento, ou mesmo uma prefeitura que não cumpre direito a acesso. Agora, a judicialização nunca é a transformação da política pública. A judicialização é para afirmar, às vezes, um caso específico, mas nunca é. Isso, inclusive, a gente tem que ver na dinâmica geral do país. A judicialização excessiva, por exemplo, da política, levou o país a uma encruzilhada de um versus o outro, até de ruptura da institucionalidade e da democracia. Então eu brinco que a judicialização ela tem que ter um propósito pontual para aquele caso ou para aqueles casos, para aquela ação, e nunca achar que a judicialização é que vai transformar a política pública, né? A judicialização pode ser um ponto, mas nunca pode ser o ponto de o meu objetivo sabe? Essa é uma preocupação também
que eu tenho com relação, olhando as políticas públicas, não só as que a gente está conversando, mas em geral, é um dos grandes desafios que nós vivemos na sociedade, né? Eu até brinco que os partidos agora, já viu, um fica judicializando o outro. Tipo, você está dando poder ao sistema judiciário, que é a área menos permeável da democracia com relação à participação e controle social, é o judiciário. O legislativo, o executivo, você elege, troca, você briga, você vai lá, faz. Agora, o poder judiciário, a gente no máximo vai ter uma ouvidoria, um negocinho ali. Então, assim, esse excessivo expectativa de que as soluções venham do Poder Judiciário, inclusive eu acho perigoso para a política pública, para a democracia. Eu acho que, assim, por mais difícil e contraditório que seja, a disputa é no conjunto da sociedade. Se a gente quer discutir aquela pergunta da cultura, nós temos que enfrentar o contraditório, nós temos que enfrentar numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, o capacitismo, às vezes, está no grito. Mas eu tenho que ir lá fazer essa luta social, eu tenho que mobilizar, eu tenho que ter coletivo, ter as ação por todos os municípios do ABC. Eu preciso, assim, essas são as verdadeiras transformações. Por isso que eu fiz questão de na história, remarcar, foi isso que garantiu o SUS, que garantiu a saúde mental, que garantiu a convenção. Então, é esse espírito que a gente precisa ter na busca de afirmação e de mudanças históricas. O judiciário é sempre para casos muito específicos, pontuais, para resolver uma violação específica, mas não para pensar ou mudar uma cultura, muito menos, e as políticas públicas. Legal, Léo. Eu queria fazer uma pergunta específica e até para a gente trazer para o momento agora, assim, né? Porque a gente trouxe bastante coisa com relação à história, dos serviços, e você, como bom conhecedor, um grande conhecedor dos serviços, né, de saúde, dos serviços que compõem as redes, como você observa hoje os serviços que tem para a gente, né, como a nossa pérola, né, ser substitutivos aos manicômios? Como eles estão hoje nesse papel, tanto de promoção quanto cultural? Então, a gente tem que ver que as políticas públicas tiveram descontinuidades no país, né? A gente teve 6 anos em que houve descontinuidade de investimento. Só para ter uma ideia, a saúde mental parou, ficou 10 anos sem ter aumento de custeio dos serviços, sem concursos públicos novos, um processo de desregulamentação do trabalho com contratos por RPAs, por OS e por outros dispositivos que enfraqueceram a contratualidade social do trabalhador. Quando a gente olha e analisa, nós temos que ver isso. Então, teve aumento de custeio, bloquear o credenciamento de novos CAPs. Então, qual é a realidade hoje? A gente precisa de mais CAPs, mais unidades de acolhimento, mais residências terapêuticas, mais CERS, e o Brasil retomou o investimento no ano passado em novos credenciamentos. Então, os serviços estão super pressionados nos territórios, pelas comunidades. Os trabalhadores estão com menos contratualidade, porque a gente tem trabalhador com mais insegurança e menos direito no trabalho. Então, a gente também, isso impacta no modelo de cuidado, no desenvolvimento de projetos terapêuticos singulares, na potência do trabalhador enfrentar, às vezes, porque, por exemplo, às vezes a barreira de acesso a direitos é a prefeitura, é a política da educação, do esporte. Um trabalhador que tem um contrato temporário, você acha que ele vai se juntar ali com a pessoa, com o familiar, com o usuário, para enfrentar essa situação? Ele não tem nem poder contratual disso. Então, quando a gente fala de concurso, de estabilidade, de formação permanente, é para garantir um cuidado em âmbito territorial, de vínculo com as pessoas e de um trabalhador que possa enfrentar as barreiras que impedem aquele usuário, aquele paciente, aquela pessoa, de exercer seu direito. E, às vezes, é o próprio poder público local, às vezes, que é a barreira. Então, quando a gente fala de contratualidade social do trabalhador e da trabalhadora, é para garantir que ele cumpra a convenção
cumpra 10.216 e desenvolva projetos terapêuticos singulares de superação das barreiras que impedem o acesso às políticas e aos direitos de educação, saúde, cultura, trabalho. Ótimo. E aí também a gente vê que, infelizmente, além dos investimentos, né, que é macro e que reflete, sobretudo, nos municípios, enfim, por mais que a gente tenha essa ideia tripartite, a gente sabe que os municípios têm essa sobrecarga, enfim. E a falta também desse cuidado, desse trabalho em rede, né? Que a gente vê a saúde muito centrada no cuidado dessa pessoa. Você trouxe bem quando você fala do acesso à cidade, que é promoção de cidadania, na sua essência da palavra, é promoção de bem-estar social, é promoção da pessoa, na sua dignidade humana. Né? Porque quando a gente fala de cuidado, a gente pensa num sujeito que precisa da saúde e ponto, né? Precisa ir no CAPS e ponto. Mas e aí? Esse sujeito é casa e cuidado, casa e terapia, né? Esse sujeito é mais do que isso, né? Então, quando as cidades conseguem promover das palavras bonitas, né? A intersetoriedade, né? Consegue promover essa multidisciplinaridade, ela consegue, na verdade, promover cidadania, né? Acesso à cidade. Sim. Com certeza, e ela é por isso que eu falo, esse circuito, a gente tem que tomar esse cuidado com a segmentarização e começar a exigir políticas públicas de inclusão real, de superação das barreiras, e para isso, a gente também tem que fazer lutas que combinem lutas, vamos dizer assim, né? Então, eu vou dar um exemplo. O movimento da luta antimanicomial, o movimento dos neurodivergentes, de pessoas com deficiência, eles não andam juntos. É engraçado isso, mas não andam. A gente teve agora o 18 de maio, quantas representações a gente teve de entidades neuroatípicas? Quantas entidades de pessoas com deficiência? E vice-versa, né? Estou falando de um lado, porque como se essas lutas não fossem a mesma, porque todo mundo está dentro da convenção. Então, eu nem estou falando dos outros setores da sociedade, dos professores, dos trabalhadores em geral, mas eu estou falando da diversificação que tem dentro da convenção e a gente não consegue criar. Então, essa é outra preocupação. Para não segmentarizar e cada um tentar pedir por seu ou uma ultra especialização do cuidado, a gente precisa também na sociedade civil combinar lutas e construir agendas comuns entre essa diversidade de atores. Perfeito, Léo. Um pouco antes, né, na introdução aqui da nossa live, eu fiz, né, um breve relato sobre a minha própria experiência no sentido de passar por uma década na saúde mental e falar muito da luta antimanicomial na perspectiva dos transtornos da pessoa no CAPS, dessa vivência, mas falei pouco, inclusive falamos pouco da neurodiversidade da pessoa com deficiência na luta antimanicomial. Então, hoje até tem esse papel de trazer esse equilíbrio, por ser também um pai de uma criança com deficiência e juntamente com essa experiência saúde mental, tem esse encontro, né, de falar na neurodiversidade, no autismo e da pessoa com deficiência e da saúde mental. A gente está chegando ao fim. Eu estou muito feliz, muito satisfeito por essa aula, né, por esse bate-papo, por esse encontro. Você é uma pessoa muito querida, muito sensível e disponível, que é o preceito, é o conceito da saúde mental, né, esse afeto. E queria que você desse para a gente essas considerações finais, falasse um pouco dessa visão para o futuro, do que a gente precisa e espera de unidade, de trabalho, de força e de luta. Eu queria, na verdade, agradecer, me colocar à disposição para o Coletivo Ter Ação. Essa live, a ideia era falar do 18 de maio, da história, então a gente falou de coisas gerais, mas a gente pode promover aqui, eu fico à disposição, por exemplo, para discutir a Convenção e o Direito ao Trabalho, quais são os dispositivos que as pessoas podem acessar, discutir Convenção da 216 e cultura,
tem vários editais abertos pelo Ministério da Cultura, como que a gente faz para entrar, enfim, políticas públicas, por exemplo, plano diretor, a gente discute pouco o plano diretor, mas o plano diretor é o maior plano de organização da gestão de cidade. Se a gente quer o direito à cidade, as pessoas com deficiência, o transtorno mental, enfim, precisam participar também dessas questões. Então, eu me coloco à disposição para a gente pensar alguns temas, às vezes, até coloca aqui para o pessoal que acompanhou, se tem temas que quer que a gente possa desenvolver, eu me coloco à disposição, e nesse mês de maio, afirmar, né, em alto e bom som, que mais do que nós fecharmos os manicômios, que ainda não fechamos no Brasil todos, muito menos os manicômios judiciários, que estão pegando fogo, esse é um outro tema também, se quiser tratar, a gente pode desenvolver, que é chamado os hospitais de custódia. Então, a gente tem uma tarefa de desinstitucionalização muito grande. Mas o grande lema de Bauru era por uma sociedade sem manicômios, por uma sociedade antimanicomial, anticapacitista. Então, para isso, nós precisamos criar unidades na diversidade de atores que nós temos na Convenção, na Lei 10.216, para afirmar uma agenda de superação de barreiras e de afirmação de direitos para todos e todas na sua diversidade. E, então, deixo aqui para todos que nos ouvem, esse é o sentido estratégico, o grande lema, por uma sociedade sem manicômios. Obrigado. Boa noite aí. Obrigado, muito obrigado. Foi uma aula, queria agradecer, queria dar um destaque para quem está assistindo a gente, que a gente vai ter na próxima semana mais uma live, a gente vai falar sobre, também do 18 de maio, mas sobre a exploração, né, o combate à exploração sexual na infância, com a Gleice Cristina, que é uma conselheira da cidade de Mauá. E eu vou falar uma coisa bem curiosa, uma palavra que a gente não falou aqui na live, e que a gente costuma falar, e eu tenho até uma crítica sobre essa palavra, que é assim, a gente fala muito sobre a palavra inclusão, né? E por que a gente fala de inclusão? Porque a gente vive uma sociedade que precisa incluir. E a gente vai precisar um dia superar a palavra inclusão e falar de convivência. E quando a gente traz o direito à cidade, Léo, e você traz com precisão e como uma aula, é sobre isso. A gente precisa falar sobre convivência. A gente vai superar a inclusão, porque ainda a gente precisa falar de inclusão, porque é afirmação. A gente tem que se afirmar na sociedade. Mas a gente ainda vai falar de convivência com mais propriedade. Léo, obrigado. Tamo junto. Boa noite, gente. Obrigado. E já tem temas aí que o pessoal está propondo, eu fico à disposição aí para o coletivo Tem Ação. Obrigadão, querido. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Boa noite. Tchau.